E aí pessoal, meu nome é Henrique, eu sou monitor da cadeira de FUP para Design do professor PH. Eu vou fazer essa série de vídeos porque a gente está nesse período de quarentena e como é difícil arranjar atividades para o pessoal fazer ou coisa do tipo, eu resolvi fazer, fazer esses vídeos para ajudar quando voltar a quarentena, né? As pessoas podem assistir ou então quem quer assistir agora mesmo nesse período. Eles estão fazendo a cadeira em JavaScript. Vamos começar. Nesse repositório, nós temos as duas cadeiras que eu estou dando monitoria, que é de ED do professor Atílio e FUT para DD do professor PH. Esse mesmo repositório está equivalente opa, a essas pastas aqui. Aqui dentro tem as duas monitorias que eu já tinha dado, mas eu vou repassar essa monitoria aqui e para que ela fique em forma de vídeo. E aqui dentro tem esse arquivo .ipython notebook, que é equivalente esse documento aqui. Aqui no GitHub dá para acessar também, fica mais acessível para quem não tem o Jupyter instalado. Monitoria 1, Jupyter Notebook aqui. Às vezes demora um pouquinho. Aqui, o mesmo documento. Aqui é só um teste que eu estou fazendo, que está nos dois temas. Tem esse tema branco e tem esse tema preto com verde. Eu gostei um pouco desse, mas tem algumas coisas que eu não achei interessante, que eu acho mais legal nesse. Então, eu não sei, eu acho que eu vou começar com esse porque eu gostei um pouco. Qualquer coisa eu mudo para o outro. Os dois estão iguais. Primeiro, o que seria motivação para essa cadeira, né? Tipo, essa cadeira ela pertence à grade curricular do curso de DD. E se vocês acessarem essa pasta imagem que tem lá, aqui ó, vai ter esse documento, currículo, que vai mostrar a grade curricular do curso. Aqui na grade curricular nós podemos ver que aquela cadeira é equivalente a essa. Introdução à programação para design. E como temos informações bem aqui, tem essa setinha significa pré-requisito. E aqui são as cadeiras que eles estão fazendo nesse semestre, certo? Então, nesse primeiro semestre, as azulzinhas são cadeiras de programação, certo? Eles têm uma cadeira de programação que leva a outra, no segundo semestre leva a outra no quarto, outra no quinto e outra no sexto. Então, se vocês reprovarem essa cadeira, vocês não vão poder continuar essa grade. E como vocês podem ver, boa parte do curso de vocês tem essa informação, essa, esse conceito de programação como base, porque é um curso de design digital. Como é digital, você tem que ter acesso a conteúdos desse estilo. Aqui nós temos introdução à programação, depois tem a programação de verdade. Fica estranho dizer assim, né? Introdução à programação, depois você vai reforçar esses conhecimentos. E essas últimas cadeiras, se vocês forem prestar atenção, são cadeiras que são relacionadas à web. E por esse motivo dessas cadeiras ser relacionadas à web, que foi escolhido para vocês terem como linguagem nessa cadeira de introdução a linguagem de JavaScript, que a gente vai ver por que ela é importante para a web. Antigamente essa cadeira era dada em Python e tem uma cadeira aqui também que vocês fazem que vocês veem um pouco de Java. Não sei se é nessa, eu acho que é nessa daqui. Pronto.
Aí, só um esclarecimento: quando vocês vinham aqui em Python e iriam para Java, dificultaria um pouco a vida de vocês. Aí a escolha de JavaScript, como ele é um pouco parecido com as linguagens baseadas em C, talvez facilite um pouco a vida. Então vamos lá, continuar. Tá aqui uma motivação assim, uma motivação. Alguns requisitos. O que você precisa para trabalhar com o JavaScript? Se vocês clicarem aqui, vocês vão para a página do Visual Code, que é esse programa aqui, que é uma IDE para você trabalhar com a linguagem. Mas uma IDE ela é basicamente um bloco de notas que facilita na programação. Aqui tem um arquivo JavaScript. Ele basicamente vai deixar seu código colorido, não só isso, né? Mas basicamente vai facilitar a sua escrita e visualização da linguagem, certo? Então aqui vocês podem baixar o Visual Code e nesse daqui, o Node.js, que é como se fosse o programa por trás, o que vai compilar o código de vocês. Então vocês têm que baixar esse Node.js. Aí tem uma observação que se você estiver usando Linux, o Windows na verdade, vocês vão ter um pouco de dificuldade em fazer algumas coisas, porque eu estou usando aqui o Linux e algumas coisas que eu vou fazer pode ser que não ocorra da mesma forma no Windows. Mas qualquer dúvida é só me falar que eu tento tirar a dúvida, certo? Então vocês instalam essas duas ferramentas e a gente já pode começar. Em termos de conteúdo dessa primeira monitoria, eu vou passá-la, eu vou seguir esse essa pequena organização aqui, sendo que lá no final tem essa mesma parte. Aqui é só para fazer uma pequena ilustração. Alguns links que podem ser úteis para vocês. Aqui é aquele mesmo repositório. Esse repositório aqui tá nesse link aqui. Tá aqui. É como se fosse uma espécie de meta, né? A gente vai começar com o que é algoritmo, para depois falar o que é pseudocódigo, falar um pouco sobre alguns tipos de dados, sobre os operadores, os aritméticos, relacionais e lógicos, falar um pouquinho de tabela-verdade e introdução à linguagem de JavaScript, certo? Pronto, indo aqui para o que seria um algoritmo, aqui é uma definição. A definição de algoritmo seria um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, podem resolver um determinado problema, certo? Então, digamos que a gente tem um problema. Esse conceito de algoritmo, ele não é... Tipo assim, se você perguntar para uma pessoa leiga, chega lá perguntando o que é um algoritmo, a pessoa vai pensar que é alguma coisa bem difícil, alguma coisa relacionada à matemática, né? Alguma coisa do tipo. Mas esse conceito de algoritmo, se vocês verem aqui pela definição, é algo simples. A gente aplica ele em todos os momentos. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente faz um algoritmo. Que nosso cérebro, geralmente, ele tende a tentar fazer com que ele tenha menos dificuldade de fazer as coisas. Então, ele tende a fazer algumas regras. Às vezes você faz coisas mecanizadas, né? Essas coisas mecanizadas são uma espécie de algoritmos. Então, digamos que a gente tem um problema. A gente tem que fazer um miojo, mas a gente não sabe como fazer um miojo. Então, qual o passo a passo para fazer o miojo? Se você olhar lá atrás no miojo, tem as informações. Mas uma série de passos, né, para resolver esse problema de fazer o miojo. Qual seria? Você pode colocar bem mais detalhado do que eu coloquei aqui, mas aqui é um passo a passo, né? Tipo, abrir um saco, né? Colocar água para ferver, colocar o macarrão na água, esperar 3 minutos, colocar o sachê, aí pronto, você pode comer. Dependendo tipo assim, digamos, se a gente fosse fazer um paralelo com as linguagens, algumas linguagens facilitam, né? Porque, tipo, teriam linguagens que seriam bem mais complicadas, tipo, teria que pegar a panela, pegar o saco, abrir o saco, colocar a panela no fogão, acender o fogo, colocar água na panela, colocar água para ferver, colocar o macarrão,
Aí espera 3 minutos, aí coloca o sachê, mistura o sachê. Aí dependendo da linguagem teria mais trabalho ou não, certo? Agora que a gente tem um pouco desse conceito de algoritmo na cabeça, que é toda uma sequência de passo a passos finitos, organizados para resolver um problema, nós vamos para esse conceito de pseudocódigo. Essa noção de pseudo vem do algo como se fosse falso, ou algo... nesse conceito de falso, né? Seria um código falso. E o que seria esse pseudocódigo? Ele seria uma forma genérica de escrever um algoritmo, ou seja, utilizar uma linguagem simples, tipo uma linguagem nativa que a pessoa escreve de forma a ser entendido por qualquer pessoa. Então você faz uma linguagem na sua linguagem mãe, né? Tipo, o nosso é português, então a gente faz uma linguagem que tem uma certa organização, né? Certos padrões. Essa linguagem, dependendo, né? Pode ser sem necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma outra linguagem, mas geralmente a gente tende a seguir uma certa organização, certo? Esses aqui são só alguns comentários, tipo, tem que ser finito, organizado e resolver o problema. Aqui nós temos um algoritmo. Esse algoritmo é um algoritmo de atravessar a rua. Como é que a gente atravessaria uma rua, né? A gente primeiro olharia para o lado direito, olharia para o lado esquerdo, depois a gente, de acordo com essa observação, nós teríamos que decidir uma coisa, né? Seria, se estiver vindo algum carro, o que a gente faria? A gente não atravessaria, certo? Aí, se não estiver vindo nenhum carro, a gente atravessa. Então, se você perceber, a gente não vai fazer duas coisas nesse momento aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para o lado direito, vai olhar para o lado esquerdo. Se não tiver vindo carro, a gente não vai... Ou se tiver vindo um carro, nós não vamos atravessar, certo? Então, pararia aí. Agora, o que? A gente faria tudo de novo, né? Depois que o carro passou, olha para um lado, olha para o outro. Está vindo um carro? Não. Não está vindo um carro. Então, opa, foi mal. Deixa eu voltar. Não está vindo um carro. Não está vindo um carro, então nós atravessamos. Aí pronto, acabou. Finalizaria o algoritmo. Isso aqui é uma espécie de pseudocódigo. Aqui nós temos um mesmo pseudocódigo, mas só que embaralhando essa sequência de passos. Aí vai trazer essa noção de, de lógica por trás desse tipo de problema. Porque, tipo, você não... Para resolver um problema, você tem que ter uma certa lógica na cabeça. Você não pode apenas jogar várias instruções aleatórias. Então, para resolver esse mesmo, não que resolveria o problema, né? Outro algoritmo, mas que não resolve o problema, porque ele não está organizado. Tipo, atravessar a rua, se tiver vindo o carro, olha para a direita, se não, olha para a esquerda, aí depois não atravessa. Eu embaralhei isso aqui, mas eu não resolvi o problema, certo? Eu posso ter sido atropelado nesse primeiro passo, certo? Vou só mudar aqui para o outro, só para ver como é que tá. Não sei se vai ficar melhor, vai ficar melhor para vocês de visualizar. Não sei qual dos dois ficou melhor. Vocês podem decidir me dizer nos comentários ou falar em algum canto que eu vou decidir. Vamos continuar aqui. Voltando lá, a gente vai falar agora sobre tipos de dados. Esse conceito de pseudocódigo eu não quero me aprofundar muito, mas lá nas imagens eu coloquei alguns exemplos. Aqui, voltando um pouco, né? Aqui um exemplo de pseudocódigo naquele lá, nesse exemplo aqui, ele começa definindo que você está começando o algoritmo e aqui que você está finalizando o algoritmo. Aqui dentro, de forma indentada, né? Indentação é colocar esse espaçamento. Nós colocamos os comandos. Aqui tem um comando específico, que seria uma condição, né? Então, quando tem uma condição, geralmente a gente coloca uma indentação, assim. Quando a gente vai colocar uma espécie de bloco de código aqui dentro, alguma coisa do tipo. Que a gente poderia colocar mais coisas aqui, né?
Mas olhando esse tipo aqui de pseudocódigo, pode variar pseudocódigo para pseudocódigo. Esse aqui é um pouco mais voltado para... É mais próximo das linguagens que a gente conhece. Ele não tem aquele iniciar algoritmo nem finalizar algoritmo. Tem, até tem, tá aqui, ó, início e fim de algoritmo. Então, quando a gente pensa em algoritmo assim de programação mesmo, você escrever seus códigos, coisas do tipo, em linguagens, toda linguagem vai ter variáveis. Então, vai ter variáveis envolvidas nesse processo. Então, nesse código aqui, esse é um código para dar a soma de dois números. Então, para a gente ter a soma de dois números, a gente tem que ter dois números. Aqui nós temos dois números, N1 e N2, tem um resultado. E aqui a gente diz o tipo dessas variáveis. No caso, todas elas são inteiros. Para me somar números, eu posso somar dois números inteiros, né? Então, soma de dois inteiros dá um inteiro. Pronto. Aqui nós iniciamos o algoritmo. Nesse N1, eu estou salvando nesse N1 a variável zero. Então, tipo, N1 é uma variável que vai ter um valor zero. N2 é uma variável que tem valor zero. Resultado vai ter valor zero. Esse bloco de código aqui seria basicamente uma espécie de inicialização dessas suas variáveis. Aqui você diz que existe tais variáveis e aqui eu estou meio que inicializando elas, certo? Dizendo que existe para o meu programa. Em pseudocódigo tem palavras reservadas para certas ações, como aqui escreva, basicamente para me mostrar para a pessoa que vai executar esse código, escrever isso aqui, mostrar na tela, digite o primeiro número. Então basicamente vai mostrar esse número, ou vai mostrar esse texto que está entre aspas para a pessoa. Vai aparecer lá, digite o primeiro número. Essa outra palavra reservada, ler, é para a pessoa digitar no teclado qual é esse número que ela quer que a pessoa digite. Então vai aparecer digite um número e vai esperar a pessoa digitar um número. Aí quando a pessoa digitar, ele vai pular para cá. Lembrando que um algoritmo é uma sequência de passos ordenados. Então vai executar esse passo, pula para o próximo. Executa esse, pula para o próximo. E vai assim. Executou esse, mostrou na tela, executou esse, esperou a pessoa digitar, a pessoa digitou e deu enter, vai para esse, vai mostrar na tela agora o que? Digite o segundo número. Apareceu isso, vai para cá, ler essa variável N2. Essa ler, ela vai esperar a pessoa digitar, o valor que ela digitar, ela vai salvar essa variável N1. Então, N1 vai ter o número que a pessoa digitar e N2 vai ter o número que a pessoa digitar também. Esse resultado, essa setinha é o equivalente a dizer que o que está aqui vai ser adicionado aqui. Então, N1 inicialmente tinha um valor zero. Quando chegou aqui, N1 vai ter o valor que a pessoa digitou. N2 vai ter o valor que a pessoa digitou. Então, quando chegar nesse momento aqui, esse resultado, que era zero, vai ter o valor de N1 mais o valor de N2. Então, esses dois valores vão ser somados e vai ser guardado nessa variável resultado. Acho que eu vou falar disso um pouco mais quando chegar em tipo de dados, nessa parte de tipos, mas todas essas variáveis elas ocupam espaço na memória, então você pode imaginar bloquinhos de memória, pode imaginar a memória como se fosse uma espécie de matriz, onde existem blocos e nesses blocos você salvam coisas, certo? Pode imaginar um estante que tem várias caixas, e nessas caixas você pode guardar coisas. Então essas caixas são espaço de memória e o que está dentro dela, dependendo, pode ser o tipo da coisa que está dentro dela, é o tipo da variável. E o que tem dentro dela, tipo, se for um número, né? Se for um número, vai ser o valor que está guardado naquela memória, certo? Aí no final ele vai escrever a soma dos dois números, esse texto, né? A soma de dois números, e mostrar o que está guardado na caixinha do resultado. Então lá nesse resultado vai ter um valor, digamos que a pessoa recebeu 1 e recebeu 3, 1 mais 3 dá 4. Vai ficar salvo aqui 4 e vai mostrar o que está salvo em resultado. O que está salvo em resultado? 4, certo? Isso aqui é uma espécie de pseudocódigo. Deixa eu ver, tem mais um outro exemplo aqui de pseudocódigo. Esse aqui está estruturado... Esse aqui está estruturado de outra forma também, mas... Esse tem um pouco parecido com um pouco mais parecido com as linguagens de programação. Tipo, leia, ele vai ler a variável x e y, tá dizendo que ele vai receber essas duas variáveis x e y.
dizendo que o que tiver entre chaves assim é um comentário. Vou falar um pouco mais para frente essa parte de comentário. Aqui nós temos uma estrutura de decisão, né? Tipo, se x, esse valor que ele recebeu, x, for maior do que y, então ele vai escrever na tela x é maior do que y. Se não, digamos que x é 5, y é 10. Se x é menor do que y, se 5 é menor do que 10, então ele vai mostrar x é menor do que... é maior, né? No caso aqui, x é maior. Então tá mostrando... peraí, esse exemplo eu falei errado. Tipo, x é 10 e y é 5. Então, como x é 10 é maior do que 5, então mostraria que x é maior. Se não, ele faria outra verificação. Esse y é maior do que x? Se sim, ele ia mostrar que y é maior. No caso, se y for, naquele exemplo, né, 5 e 10. 10 é maior do que 5? Então dizer que y é maior. Se os dois forem iguais, se for 5 e 5, não cairia aqui, mas cairia aqui, ó. X e y são iguais. Esse conceito de repetição ou de condição a gente vai ver mais detalhado mais para frente. Mas isso aqui é uma outra forma de escrever pseudocódigo, certo? Vocês veem que tem uma estrutura diferente. Eu não gosto muito de passar muito tempo em pseudocódigo, porque você não pode executar, você está só escrevendo, pode ser que esteja errado, precisa de uma pessoa que saiba para você verificar se está certo ou não. Quando você vai trabalhar na linguagem, é bem mais interessante, porque você pode executar. Se não rodar é porque não deu certo, você não escreveu direito, então você vai ter que reescrever, você vai ter que ficar trabalhando até dar certo. Certo? Um último exemplo aqui de pseudocódigo que eu trouxe tá aqui, ó. Começa um algoritmo, que o começo e o fim. O nome desse algoritmo é média. Aí no caso aqui ele vai dizer que tem as variáveis, né? Vai declarar as variáveis. Variável N1, N2, média. É praticamente aquele mesmo exemplo. Até que iniciou e o fim. Foi mal, disse que aqui era o começo, né? Aqui é o começo, aqui é o fim. No caso esse é o bloco de código do seu algoritmo. No caso é leia N1 e N2. Ele leu dois valores, que no caso são valores reais agora, não são inteiros, como naquele outro exemplo. E está dizendo que média vai receber a soma dessas duas variáveis dividido por 2. Então existe o conceito de variáveis e existe o conceito de constantes. O que são constantes? São valores que vão ser sempre constantes no seu código. Existem esses que são variáveis, porque eu posso receber qualquer número. Então isso aqui pode mudar a qualquer momento, né? Eu posso rodar o código 20 vezes e pode ser que nas 20 vezes seja diferente a média, certo? Mas sempre vai ocorrer um momento que ele iria dividir por 2. Aí pronto, agora eu recebi, já calculei minha média, né? Agora eu vou mostrar para a pessoa se ela foi aprovada ou não na disciplina, né? Que é a média de uma disciplina. Se a média for maior do que 7, então vai escrever na tela que a pessoa foi aprovada. Então o que seria esse programa? Ele leria do usuário duas notas, calcularia a média, verificaria se essa média é maior do que 7. Se for 7, ele vai dizer, não, você está aprovado, com essa nota aí você está aprovado. Mas se as duas notas que a pessoa escrever não forem maior do que 7, então vai mostrar na tela que a pessoa foi reprovada. O programa encerra, acabou. Esse é outro exemplo de pseudocódigo, certo? Se você está tendo dificuldade em pensar dessa forma de programação, quando eu chegar na parte de resolver problemas, eu vou resolver vários problemas para vocês. Se você tentar resolver em casa e não conseguir, ou qualquer coisa do tipo, você vai se acostumando com esse estilo. Aí com o tempo vai ficar mais... Você vê um problema, vai ficar mais fácil de você resolver nesse estilo, certo? Então, não desista fácil, você tem que tentar até o final, certo? Agora a gente vai falar sobre esses tipos de dados. Esses tipos de dados são os tipos das variáveis, certo? Aqui eu coloquei de forma geral, mas em JavaScript não são todos esses tipos, certo? Mas a gente vai ver mais para frente. Em programação, assim, no caso geral, existem esses 5 tipos. Esses 5 tipos de variáveis, né? As variáveis podem ter esses 5 tipos, que no caso é o tipo inteiro, que pode ser qualquer número inteiro. Esse inteiro é dos conjuntos inteiros da matemática, que são todos os números positivos e negativos contando zero, certo?
Então todos esses números são números inteiros. Então existem variáveis do tipo inteiro e existem variáveis do tipo real, que são os números reais, né? Que são os números quebrados, números fracionais, coisa do tipo. Eu sem querer abrir de novo o negócio. Vou voltar ao tipo de dados. Tem os números inteiros, tem os números reais, né? Que a gente chama de float ou double, depende da linguagem. Existe o char, que são caracteres únicos. Então todo caractere, toda letra seria um caractere. Esses números individualmente, os símbolos, os caracteres são símbolos, né? Sempre são símbolos. Então caberia aqui ter números. Vou até adicionar aqui agora. Caberia ter números também. Ou então símbolos como, sei lá, isso aqui. Então qualquer coisa que seja do tipo texto unitário nesse formato, toda coisa unitária seria um caractere. Essas coisas unitárias do tipo símbolos, né? Que a gente forma palavras ou expressões, são caracteres, certo? E o que a gente conhece como string são a junção desses caracteres. Se você juntar os caracteres de alguma forma, você vai formar. Se você juntar as letras de alguma forma, formariam uma palavra, né? Ou não. Então, strings são conjuntos de caracteres ordenados, né? Assim, sequência formariam um string, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de strings que podem ser ditos como palavras ou coisas parecidas. E existe o tipo booleano, que vem do conceito do bool. Eu não lembro direito o nome, mas esse bool que vem do começo é de Boolean, eu acho o nome do cara. Que inventou, que trabalhou com esses conceitos matemáticos de verdadeiro ou falso, coisas binárias. Se vocês não sabem, os computadores eles são placas, né, que eles trabalham com energia. Então essas placas elas vêm o conceito de zeros e uns. Então o zero seria esse conceito de falso e os uns seriam esse conceito de verdadeiro. Então os primeiros matemáticos e engenheiros que trabalharam nesses conceitos, eles trabalham todos nessa matemática desenvolvida por esse cara, que é trabalhar com esses conceitos binários de zeros ou uns para fazer coisas, né? Então o computador partiu desse conceito de ser uma placa que em um momento tá ligado, no momento tá desligado, né? São correntes, um momento ter corrente ou não, para tudo isso que a gente trabalha hoje em dia, né? Certo? Então vai haver um momento que a gente vai trabalhar com esses conceitos de verdadeiro ou falso. Tipo, quando a gente for trabalhar com esses operadores, vai ter um momento que a gente vai trabalhar com operadores sendo verdadeiros ou falsos, porque em vários momentos a gente trabalha com condições, e nessas condições as condições podem ser verdadeiras ou falsas. Aí vai caber esse conceito de verdadeiro de variáveis booleanos que a gente vai trabalhar também, certo? Agora falando um pouco sobre operadores, se você sentir um pouco de dificuldade em decorar isso aqui, não que seja decorar, né? Mas com o tempo você vai ficar mais próximo desses conceitos. Esses conceitos vão fazer parte de você com o tempo, certo? Agora, esses operadores, o que seriam esses operadores? Esses operadores, falei várias vezes, né? Esses operadores são formas de operar sobre certos dados, certo? Ou fazer operações, ou fazer espécies de combinações ou verificações. Operadores são símbolos que são dados como reservados pela linguagem, ou tipo assim, imagina assim, o símbolo de mais. Você usa o símbolo de mais em qualquer outro caso que não seja juntar coisas. Tipo assim, é como se o conceito de palavras ou símbolos reservados na programação tem o mesmo conceito que a gente usa na nossa vida, né? Tipo, a gente usa símbolos para fazer coisas específicas. A gente não vai usar o símbolo de mais para fazer coisas, fazer subtração. A gente não vai usar o símbolo de mais para fazer
como se fosse representar, sei lá, a morte de uma pessoa, qualquer coisa do tipo. A gente usa símbolos específicos para coisas específicas. E no caso da programação, a gente vai usar palavras específicas e símbolos específicos para coisas específicas. Então você não pode usar ele para as outras coisas, certo? Então, estes símbolos são usados para as operações que a gente conhece. Os operadores aritméticos são os operadores que fazem operações numéricas, ou faz operações sobre variáveis numéricas, né? Que no caso as variáveis numéricas são essas duas, são os inteiros e os reais, certo? Então, os operadores aritméticos que a gente conhece é o mais, o menos, o dividir, o multiplicar, e tem esse que vocês podem considerar como novo. Eu não estava usando o fone, talvez o som tenha ficado um pouco estranho. Vou colocar o fone agora. Não sei se melhorou ou piorou. Eu acho que deve ter melhorado um pouco, ou mudou nada, né? Bem, continuando. Operadores aritméticos. Esse editor aqui que eu estou usando, se eu clicar duas vezes ele abre para eu poder editar. Se eu clicar Shift Enter ele fica nesse formato de como se fosse texto mesmo. Aí de vez em quando eu clico duas vezes e fica meio ruim, né? Mas continuando aqui. Aqui, os operadores aritméticos, eu vou operar sobre tipos inteiros e floats, que no caso são reais, certo? São aquelas operações que a gente conhece. Se eu pegar uma variável que se chama x e uma variável que se chama y, eu posso somar essas duas variáveis se elas forem do tipo inteiro, né? Ou float. Então, soma de x mais y. X menos y, x vezes y, x dividido por y, e esse conceito de resto da divisão. Como eu posso explicar? Não abriu. Eu gosto de desenhar. Eu vou colocar para ir abrindo enquanto eu vou explicando. Demora um pouquinho para abrir. Vou explicar um pouquinho mais para frente esse conceito de resto da divisão, mas ele é muito utilizado em condição, às vezes quando a gente quer trabalhar com coisas pares ou ímpares, ou ciclos, coisas como ciclos, tipo, se você fosse imaginar o zodíaco, existe 12 casas, né? 12 armaduras de ouro, né? Então, se você quisesse trabalhar em ciclos de 12, você poderia usar esse conceito de resto da divisão também. Vamos criar aqui quando a gente vai fazer operações tipo divisão, sei lá, se eu quiser dividir 12 por 3, existe esse número, né? Estou dizendo que vou dividir 12 por 3, né? É o divisor, não lembro os nomes, mas vai haver algum momento, que não sei se você lembra, se você lembra desses nomes, vai ter um momentozinho que vai haver o resto. Não consigo escrever aqui. Deixa eu ver. Não consigo. Vai haver um momento lá que tem o resto, né? O resto. E aqui é o dividendos. Não lembro. Mas vai haver um momento lá que existe o resto. Não, o resto fica bem aqui. Então, o conceito de pegar um número e dividir por outro, eu vou ter um resultado, né? Tipo, 12 dividido por 3 dá 3, 6, 9, 12 dá 4. Não sei mais nem fazer conta, né? 4. Mas como é que a gente faria essa divisão? 12 dividido para 3, eu tenho que ver quantas vezes eu consigo multiplicar esse número, né, até chegar aqui. Ou mais próximo desse aqui. Então, no caso, a gente sabe que é o 4, né? Então, se a gente colocar 4 aqui, a gente pega 4 vezes 3, dá 12. Resto 0, certo? Houve resto 0. Essa operação que tem um símbolo de porcentagem, ela é o mod, ou o resto da divisão. Que ela faz a divisão de dois números e vê esse resto aqui, certo? Um outro exemplo, que é com resto diferente de 0, se eu pegar aqui tipo 13 dividido para 3. O número mais próximo de 13 que eu consigo com 3 seria o 12, né? Que eu pego o 4 e multiplico por 3, certo? Aí no caso sobra o resto 1. Aí se a gente for pegar e for fazer o número quebrado, né? Tentar obter um resultado quebrado aqui,
a gente teria que trabalhar com isso aqui, né? Com esse resto que sobrou, a gente colocaria um zero e uma vírgula, né? Essa é a operação que a gente aprendeu. Mas na computação, se eu estou pegando, eu posso pegar só esse valor aqui. Então, se eu quiser saber se o número é par ou ímpar, eu posso usar o resto da divisão, né? Tipo aqui 12. 12 é número par e 13 é número ímpar. Se eu, no caso, não fosse trabalhar com 4, eu fosse trabalhar com 2, eu obteria o mesmo valor zero, né? Aqui. Não, 3 não, tô falando 2. Se fosse 2, daria 6, né? Aqui. Obtendo o mesmo resultado, resto zero. Então, toda vez que você pegar um número e dividir por 2, se obter o resto zero, quer dizer que o número é par. Se você, aqui, por 2, daria 6 também, né? Só que o resto é 1. Então, tipo, nesse caso tem resto 0, nesse caso tem resto 1. Então, se você for testar para todos os números, 13, ou os números ímpares, dividindo por 2, sempre tem resto 1. E os números pares, divididos por 2, sempre tem resto 0. Certo? Vocês vão treinar um pouco esse conceito de resto de divisão, mas esse aqui é por cima o conceito, certo? Conceito de resto de divisão. Então isso aqui retorna apenas aquele valor, esse valor aqui do resto. Pode ser que esse valor seja diferente de 0 ou 1, depende do número que você colocar aqui, certo? A gente vai poder testar. Isso tudo que foi ter falado até agora para os operadores aritméticos, certo? E agora a gente vai falar sobre os operadores relacionais, que ele vai verificar essa relação entre outras coisas, vamos fazer uma espécie de comparação entre coisas. Você compara se uma coisa é maior do que outra, se uma coisa é menor do que outra, ou se uma coisa é diferente de outra, certo? Esses são os símbolos, né, que a gente usa em matemática para algumas coisas e em computação também. Os operadores que nós vamos trabalhar existe esse igual igual, que é o equivalente ao igual. Lembrando, não tem aqui, mas vamos guardar esse conceito de igual igual. Dois iguais é para verificar a igualdade, é o operador relacional de verificar se duas coisas são iguais. Não existe esse erro comum que geralmente as pessoas fazem de colocar x igual a y, mas na computação esse símbolo de único igual está reservado para aquele conceito que a gente trabalhou aqui em pseudocódigo. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não tem. Esse conceito aqui, ó, de atribuição, ele é guardado para esse conceito de pegar uma coisa e guardar em outra, certo? O 1 igual unitário, sim, está relacionado a esse conceito de pegar uma coisa e colocar em outra. Os dois iguais está relacionado à igualdade, então você sempre lembre disso, certo? Não cometa esse erro. O conceito de diferente. Na computação nós temos esse símbolo que ele é utilizado como negação. Então a negação do 1 igual seria diferente, certo? Então x diferente de y. X não igual a y, certo? Aqui é x maior do que y. Conceito de x maior do que y. O conceito de maior, deixa eu limpar aqui, sei lá, 3 é maior do que 3? Não, né? Mas 3.001 é maior do que 3, certo? Então nós temos que ter essa noção de que o maior carrega esse negócio de isso aqui tem que ser maior do que isso aqui, nem que seja por um pouco. Se os dois forem iguais, isso aqui é sempre falso, né? Essa verificação é falsa. Tem o menor, dizendo que o x é menor do que y. E existe o maior ou igual. Esse conceito de maior ou igual, como funciona? Sei lá, se eu tiver um número, é maior ou igual a outro número. Isso aqui é verdade? 3 é maior ou igual a 4? Não. 3.1 é maior ou igual a 3? É verdade, né? Porque 3.1 é maior do que 3, né? 3 é maior
ou é igual a 3, é verdade também, né? Então vocês viram aquela diferença que tem de um para o outro. Aqui é falso e aqui é verdadeiro, né? Porque tipo, aqui é só maior. Isso aqui é maior ou igual. Certo? Aqui, maior ou igual. E o menor ou igual. Nós vamos repetir tudo isso quando a gente estiver escrevendo os códigos, né? Nossos primeiros códigos. Mas aqui é só para trazer as noções. Certo? Computação, existe esses símbolos que a gente usa para ou e não, né, que seria uma negação. Até eu falei lá aqui sobre esse símbolo. Que faz, nem falou sobre as operações aqui dos relacionais. Os relacionais eles podem operar sobre quase todos os tipos, né? Todos os tipos, na verdade, cabe até sobre os booleanos. Pode verificar se uma coisa é verdadeira ou inverdadeira. Duas coisas são iguais, sei lá. Mas geralmente seria sobre esses 4 tipos, né? A gente pode verificar se uma palavra é igual a outra, se um número é igual a outro, ou se um número é maior do que o outro, se uma palavra é maior do que outra. Então, sempre lembrar que os relacionais fazem essas comparações. Os aritméticos fazem operações, né? Operações matemáticas sobre. E os lógicos, eles fazem operações no quesito de combinação ou de negação, geralmente trabalhadas sobre valores lógicos. Então, se você pegar proposições ou ideias de comparação, né? Tipo, imagina que, tipo, eu estou dizendo 3 é maior do que 5, né? Isso é verdade? 3 é maior do que 5? Toda vida que a gente fizer alguma coisa desse tipo, ou vai ser verdade, ou vai ser falso, certo? No caso, 3 é maior do que 5? Não, né? Então só cabe que é falso, certo? Então, comparações resultam em valores verdadeiros ou falsos. E existem no conceito assim de lógica, né? Falando só de lógica mesmo, não falando um pouco dessa parte de operador. Se você pegar aqui, tipo, Maria é bonita, Maria é bonita, isso é verdade ou é falso, né? Dependendo de quem olhar, né? Mas digamos que isso seja verdade. Se você for fazer algum desses operadores lógicos sobre isso, tipo, se você for negar, dizer que Maria não é bonita, você teria que fazer uma negação disso aqui, né? Então, se isso aqui, Maria é bonita, for verdadeiro, isso aqui vai dar em falso, certo? O Maria não é bonita, seria o caso aqui, então não Maria é bonita, seria Maria não é bonita. Então, se Maria é bonita é verdade, não Maria é bonita, então Maria não é bonita, estaria em falso, certo? Se uma pessoa chegasse e dissesse, não, Maria é feia, então a pessoa diz, não, isso é mentira, certo? Então existe esse conceito também. Você pode dizer que Maria é bonita se... Não, peraí, deixa eu pegar outro exemplo. Maria é alta. Maria é alta se 1,60 for grande, for uma pessoa grande, né? Estiver na média. 1,60 for a média. Então aqui eu já estou usando uma combinação, né? Não que seria uma combinação, estou dizendo Maria é alta. Não. Eu me confundi, mas esse conceito de lógica vai ficar melhor mais pra frente. Já tô ficando meio sem ideias aqui para falar sobre isso. Mas vai ter esse conceito de combinação, dizer que uma coisa é verdade e uma coisa é verdade, ou então uma coisa é verdade ou uma coisa é verdadeira. Tipo, esse conceito meio que vai ficar mais claro com o tempo. Mas quando eu for falar de tabela verdade, tá bem aqui, ó. É o próximo exemplo que eu vou começar a falar. Vai trabalhar um pouco mais de exemplificar a diferença do i e do ou na lógica, certo? E da negação. O conceito da negação é simples, né? Que é tipo pegar uma coisa que tem um certo valor e inverter esse valor. Aqui tá errado, né? Ou
Mas quando a gente for falar de tabela verdade, esse conceito de I ou vai ser bem organizado. Aqui nas imagens tem essa tabela verdade que vai tentar deixar mais claro para a gente o que é esse conceito de I ou U. Eu vou até copiar aqui, colocar aqui. Deixa eu aumentar. Cadê o... ferramenta de aumentar? Não é essa. Estranho. Vou tentar dar um zoom assim. Aqui, porque eu posso escrever, né? Aqui. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho disso. Aqui, né? Como eu aumentei, ficou meio ruim, mas vamos ver como é que fica. Esse conceito de conjunção, esse símbolo aqui, ele traz o conceito do I, e esse conceito de disjunção, que é este símbolo aqui, que é como se fosse um V, traz o conceito do OU, certo? E a negação é aquele conceito do não, né? Usando aquele símbolo, ou esse símbolo aqui, mas geralmente a gente usa esse símbolo na computação. Isso aqui é na cadeira de lógica, esse tipo de coisa. Esses dois aqui não é muito utilizado assim, é utilizado, mas tipo, não é tanto, né? Então a gente vai trabalhar basicamente nesses aqui. Conceito de I ou, certo? Como é que funciona o I? Se eu tiver duas conjunções, P e Q, P tem valor verdadeiro ou valor falso, certo? Mas se você for combinar essas duas, teria o caso do P ser verdadeiro e o Q ser verdadeiro, o P ser verdadeiro e o Q ser falso, o P ser verdadeiro e o Q ser verdadeiro, o P ser falso e o Q ser falso. Então aqui a tabela verdade ele tenta juntar, mostrar todos os casos, certo? E tipo, para todos os casos eu ter todas as respostas. Então a tabela verdade tenta fazer esse conceito. Vamos pegar essa pequena aqui. Que tipo, se eu tiver um conceito, né, uma comparação, qualquer coisa, qualquer proposição, ela vai ter um valor verdadeiro ou falso, né? Então, se eu negar essa proposição, eu vou pegar esse valor e converter para o inverso, né? Se é verdadeiro, ele vai para falso. Se ele for falso, ele vai para verdadeiro. Agora, conjunção e disjunção, eles são combinações de duas proposições ou mais. Então, P e Q, né? Se eu estiver fazendo P e Q, tipo, uma coisa e outra coisa, tipo, uma coisa e outra coisa tem que ser verdadeira. Só, tipo, foi mal. Se vocês verem aqui na tabela verdade, para uma conjunção ser verdadeira, né? Só existe um caso de uma conjunção ser verdadeira, que é quando uma é verdadeira e a outra é verdadeira. Então, se você tiver a necessidade de várias comparações, digamos que você tem várias comparações, você tem a necessidade de tudo isso ser verdadeiro, você vai usar o I, certo? O I traz esse conceito, só é verdadeiro se tudo for verdadeiro, certo? Mas se você não tem tanta necessidade que, se você tiver a ideia de que você precisa que apenas uma dessas coisas seja verdadeira, você pode usar a disjunção, porque se você olhar aqui, só existe um caso onde a disjunção dá falso. Então, o único caso que a disjunção dá falso, que o ou dá falso, é que se as duas coisas forem falsas. Então, se for verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, falso com verdadeiro dá verdadeiro, por causa que tem um verdadeiro. Se tiver pelo menos um verdadeiro, vai dar verdadeiro, certo? O ou traz essa noção. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo. Eu vou pro cinema se não tiver chovendo. Não, aqui um exemplo para conjunção, o I, né? Eu só vou pro cinema se não tiver chovendo e eu tiver dinheiro, né? Então, se tiver chuva, tipo, imagina, o P
o P seria estar chovendo e o Q seria o ter dinheiro, né? Ter dinheiro. Então, se você fosse fazer essa combinação, eu só vou pro cinema se essas duas coisas forem verdadeiras. Eu posso ter dinheiro, tipo, ter dinheiro e... peraí. Posso... Ah, tô ficando... Sempre acabo me confundindo assim quando eu tô explicando esse tipo de coisa. É tipo... O P seria chover, né? Eu vou dizer não chover, certo? Não chover. Pra ver se facilita. Tipo, não chover e eu ter dinheiro. Então, não chover ser verdadeiro e ter dinheiro ser verdadeiro, certo? Então, o único caso de eu ir pro cinema é esse. Mas, tipo, se não tiver chovendo, mas eu não tiver dinheiro, eu não vou. Se, no caso, tá chovendo e eu tiver dinheiro, eu não vou. Se tiver chovendo e eu não tiver dinheiro, que é aí que eu não vou mesmo, né? Certo? No caso do ou, deixa eu pensar num exemplo. É, eu vou pra praia se tiver fazendo sol ou se tiver ondas boas, sei lá. Eu quero surfar. Mesmo que esteja chovendo, eu vou. Se tiver ondas boas. Então, imagina o P ter sol e o Q sendo esse conceito de ter onda, né? Então, digamos que tá fazendo sol e tem onda boa, eu vou. Se tiver fazendo sol, né, e não tem onda boa, eu vou. Se não tiver fazendo sol, mas tem onda boa, eu vou também. Mas não tem sol e não tem onda boa, aí eu não vou não. Então, eu espero que esses exemplos tenham ajudado a ter uma noção desse ou e do i, certo? Esse conceito de tabela verdade. Vocês podem estudar um pouco mais sobre isso para ficar mais fácil a parte condicional, que é aí que a gente vai trabalhar muito essa parte de combinações de ideias assim de verdadeiro ou falso, certo? A gente já passou pelo conceito de tabela verdade, de operadores, tipos de dados, pseudocódigo e o que seria um algoritmo, né? Não sei se vocês sabem, lembram de tudo, né? Com o tempo a gente vai desgastando, mas agora a gente vai tentar falar um pouco sobre a linguagem. Mas não vou começar diretamente do JavaScript. Eu vou mostrar exemplos aqui executando na hora de Python, porque isso aqui é um interpretador de Python. E um pouco mais para frente eu vou falar sobre o JavaScript e mostrar exemplos com códigos aqui mesmo, com códigos fazendo códigos para vocês, certo? Então essa aqui é uma introdução. Quando eu terminar essa parte aqui de, de Python, só mostrando esses conceitos na prática, né, aqui em Python, numa linguagem de verdade, sem ser pseudocódigo, onde eu posso executar, trocar valores e mostrar os resultados. A gente meio que encerra esse bloco, porque eu vou tentar fazer vídeos pequenos. Esse vídeo já deve estar grande, né? Eu não sei se dá pra ver aqui quanto tempo tem de gravação. Já tem quase 1 hora. Então essa introdução é uma introdução muito grande, né? Não é o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma série de vídeos curtos. Mas quando a gente chegar nessa parte de JavaScript, eu vou começar o outro vídeo, né? Mostrar sobre só o JavaScript. Então essa introdução é só para mostrar todos esses conceitos e tem um pouco de prática. Então vai ter meio que 1h20 talvez. Espero que não fique muito para vocês, não tenha saturado. Mas é tipo, aqui eu gostei da parte de texto, mas esse outro eu gosto mais dessa parte de bloco de código. Eu acho que eu vou mostrar aqui, fica melhor. Porque aqui fica, não sei, eu achei estranho. Não parece intuitivo como aqui. Aqui tem a caixinha, né, direitinho, e aqui tem o resultado. Mas vamos lá. Essa primeira aqui seria o conceito de variáveis Python. E o conceito de comentário, né? Vamos lá, aqui vai ser variáveis e comentário.
Primeiro, o que seria um comentário? Um comentário ele é todo bloco de código que não é visto pelo interpretador ou compilador. Então, o que seria isso? Comentários são códigos ou realmente comentários que você pode colocar no seu código que, quando você indicar um comentário, o interpretador ou o compilador ele não vai olhar. Porque tipo, o compilador ele sempre vai olhar, ele vai procurar símbolos padrões, né? E se está dentro de uma certa organização, né? Então, se vocês verem no Python, comentário seria isso aqui. Vocês verem tudo que eu coloquei depois desse negócio, ele vira um comentário. Se eu colocar um comentário bem aqui, vai ficar azul, daqui para cá. Se eu tirar, então está dizendo que ele está verificando se isso aqui é alguma coisa válida para a linguagem, certo? Então, o comentário é tudo isso que ele ignora, coisas que ele ignora. Então, você pode colocar como comentário, né? Pode dizer o que é que está acontecendo no seu código, certo? O conceito de variáveis está bem aqui, ó. Existe uma variável que eu chamei de A, que ela vai receber o valor 6. Eu vou adicionar aqui uma célula em cima, aqui, ó. A é igual a 6, certo? A 5, certo? Deixa eu adicionar outra célula. Agora eu quero dizer o valor de A que tem dentro de A, 5, certo? Se eu mudar aqui para 6, se eu executar aqui, o valor é 6, certo? Se eu disser que o que está aqui é abacaxi, então quando eu for ver aqui, o valor que está dentro de A é o que? Abacaxi. Então, variáveis são coisas que guardam coisas, certo? No Python e no JavaScript, ele tem esse conceito de guardar qualquer coisa. Se eu fosse no C, no Java, você não pode guardar qualquer coisa assim. Você teria que dizer, não, essa variável é do tipo inteiro, então ela só pode guardar números inteiros, né? Então só guardaria um. Aqui no Python não tem esse conceito. Então uma variável pode guardar qualquer coisa. Aí a variável em si ela carrega um tipo. Então se eu colocar aqui type de A, ele vai dizer qual é o tipo dessa variável, tipo inteiro. Se eu mudar aqui para abacaxi, então ele está dizendo que isso aqui é do tipo string, né? Os tipos de variáveis que a gente viu, certo? Eu posso colocar true, vai dizer que é do tipo booleano, certo? 1.5 vai dizer que é do tipo float, só tipo inteiro, certo? Então as variáveis têm tipos, certo? Então deixa eu apagar essas duas células. A partir desse conceito, aqui eu tenho uma variável A que eu coloquei um valor 6, uma variável B que eu coloquei um valor 1.2, C que eu coloquei uma espécie de caractere, que eu estou querendo colocar todos os tipos. Isso aqui vai ser um inteiro, um float, um caractere, um string e um boolean, né? Então quando eu executar isso tudo, ele vai dizer que o tipo do A é inteiro, o tipo do B é float, o C é string. Mas tipo, se vocês perceberem no Python tem essa ramificação, né? Que tipo, existe o tipo char, mas no Python ele coloca tudo como se fosse um string. Ele coloca como se um caractere fosse um string de tamanho 1, né? Isso aqui é um string de tamanho 1 pro Python. Então tem essa diferença que algumas linguagens carregam. Então no Python só tem 4 daqueles 5 tipos, né? De tipo booleano, que é esse último aqui, certo? Aqui eu já falei um pouco sobre o que é um comentário, o que é variáveis aqui no Python, né? Agora continuando no Python, falando sobre operadores aritméticos. Eu peguei uma variável e coloquei, estou colocando aqui A é igual a 8 e B é igual a 3. Deixa eu fazer uma célula aqui de cima. A é igual a 7, certo? E eu vou colocar o A aqui também, ó. Aí vai dizer, dentro de A tem 7, certo? Agora eu quero que o A seja 8, A vai ser 8, certo? O que acontece se eu pegar A é igual a mais 1
executei aqui, dá 9, né? O valor de A era 8, então essa variável vai carregar esse 8 aqui, né? Esse conceito eu quero mostrar logo agora, porque não sei, muitas pessoas têm dificuldade com isso mais pra frente. Então, eu vou tentar mostrar agora para vocês já estranharem agora, para quando a gente for usar depois ficar mais simples. Esse A ele sempre vai carregar o que está aqui, certo? Então, bem aqui, e lembrando que esse conceito aqui é tudo que está para cá, do lado direito, vai ser guardado aqui no lado esquerdo. E lembrando aquele conceito que tudo isso é um espaço de memória que vai guardar alguma coisa. Então, eu estou dizendo, guarda no A o 8, certo? Aí eu estou pegando aqui, sempre ele vai olhar tudo para cá para depois fazer isso aqui, certo? Ele sempre vai fazer essa operação para depois guardar. Então, o que é que isso aqui está fazendo? Eu estou olhando, eu estou dizendo, o que é que tem lá no A? No A tem o que? Tem 8. Pega aquele valor e soma 1, certo? Fiz isso. E agora, o que é para me fazer? Tu pega toda essa operação que tu fez, tu guarda no mesmo caixinha do A. Porque, tipo, eu estou reaproveitando a caixinha do A para fazer isso, certo? Então, eu posso colocar assim também, vai dar 16, né? 8 mais 8, só somar com 5. Eu espero que esse conceito tenha ficado claro para vocês. Se não ficou muito claro, também funciona assim. A é 8, B é A mais um certo valor, certo? Aí existe esse conceito também de tipo, se eu pegar e fazer nesse estilo aqui, eu meio que perdo o valor anterior do A, né? Então você tem sempre que pensar se você quer perder ou não aquele valor, se é importante ou não. Então você tem que pensar quão importante uma variável é para você, se aquele valor é importante ou não. Tipo, se esse A estiver carregando a média de um aluno, se você fizesse alguma operação nesse estilo, você perderia a média do aluno, né? Então, sei lá, o aluno poderia chegar em você muito puto dizendo que você perdeu a nota dele por algum motivo. Se você fizesse, sei lá, isso aqui, abacaxi, aí tá dizendo que a nota do aluno virou um abacaxi, aí o aluno, como assim? Certo? Você pode pegar uma variável, ela carregar mais de um valor aqui no Python, né? No JavaScript também tem essa ideia. Eu estou mostrando em Python porque é um pouco parecido em JavaScript esse conceito de variável. Eu pulei um pouco, né, que eu estava falando aquele conceito de reutilizar a variável naquele estilo e o conceito de mudar o valor de uma variável nesse estilo, certo? Mas, sei lá, talvez não tenha ficado muito ruim o conceito, né? Aqui eu vou mostrar todos os exemplos. O print é a ideia de saída de dados, mostrar para a pessoa. Estou mostrando aquele escreva, print é o escreva. Estou dizendo escreva soma e faça a operação de soma desses dois valores. Estou dizendo aqui ó, que A é 8 e B é 3, certo? Eu deveria ter colocado o conceito, peraí. Eu posso usar assim. As ideias aqui, né? Essa parte aqui, introdução à linguagem. Falei de comentário. Era para ter colocado logo a entrada e saída de dados para depois falar de outras coisas, né? Tipo operadores. Mas eu vou colocar logo, não sei porque que eu não coloquei. Eu vou colocar aqui inserir aqui. Vai ser Python. Vai ser entrada e saída de dados. Esse conceito de entrada e saída de dados, que seria aqui, ó, essa parte de entrada e saída. Eu cheguei em operadores, né? Deixa eu organizar logo aqui para ficar mais claro. Entrada e saída de dados. Lembrei porque eu não coloquei, porque eu queria mostrar diretamente esses conceitos aqui para vocês na prática. Mas eu vou colocar logo aqui entrada e saída. Depois a gente vê, continua, né? Entrada e saída de dados é coisas que eu quero mostrar para o usuário e receber do usuário. Entrada é o que o usuário me dá e saída é o que eu estou mostrando para o usuário, certo? Então, a espécie de saída de dados é o escreva. Escreva é mostrar para a pessoa alguma coisa, certo? Aqui no Python é print. O print é eu escrevo, então eu estou mostrando na tela, pode ser um texto. Então, print é um texto, pode ser o famoso Hello World. Hello World. Então o que eu escrevi aqui dentro vai mostrar. Lembrando que
ele segue um certo padrão, né? Para me mostrar na tela tem que ser algum tipo, pode ser né? Mas tipo, se eu colocar aqui para mostrar na tela o YYY, aí ele vai dizer que não existe YYY, não foi definido em canto nenhum. Mas se eu colocar o A foi definido aqui em cima, naquele canto lá que eu tinha colocado abacaxi, né? O A foi colocado como abacaxi em um momento, né? Aquela célula que eu apaguei. Então o A existe lá para essa série de execuções. Mas se eu colocar, sei lá, o K, o K não existe. Mas se eu colocar um número, esse número vai existir. Então tem coisas que eu posso passar como padrão. Esse print é uma função. Essa função tem uma entrada aqui, certo? Eu sei que eu estou falando de saída, mas tipo funções, coisas do tipo. Funções são palavras reservadas que você passa uma coisa e ela retorna outra, certo? Então, o que eu posso passar como entrada para essa função? Pode ser qualquer número, ou string, ou uma variável, certo? Mas tem que ser uma variável que foi inicializada, né? Tipo, YYY é igual a Carlos. Vale? Carlos. Então, se eu passar ele printa 1. Se eu passar o YYY, ele vai mostrar Carlos. Se eu colocar o nome, peraí, você pode juntar, né? Certo? Então traz esse conceito. Você pode juntar coisas nesse tipo ou assim. Existe a operação de string, você pode somar duas strings. Que isso aqui é um string, né? O tipo disso aqui é um string. Então você pode somar. Talvez eu esteja ficando um pouco mais técnico em alguns conceitos, mas eu espero que não esteja ficando muito complicado na cabeça de vocês. Mas aqui eu estou só mostrando as nuances da linguagem, né? Eu posso fazer várias coisas. Então, se eu quiser receber o nome de uma pessoa, que vai ser o conceito de entrada, que eu vou já falar, não, ainda estou falando de saída, que é mostrar para a pessoa. Estou dizendo que o conceito de atribuição, né, de variável, que atribuição de variável, estou dizendo que YYY vai receber Jennifer, e a saída de dados, né? Mostrar para o usuário, certo? Esse é o conceito de saída. Aqui eu estou falando de saída, né? Agora eu vou falar de entrada. Certo? Eu posso atribuir valores, mas eu posso querer que o usuário me diga o que é um valor. Tipo, se for uma nota dele, eu quero que ele me diga a nota. O nome dele, eu quero que ele me diga o nome dele. Nome vai ser igual a input. Aquele layer é equivalente a esse input. Input é entrada de dados. O input ele vai parar para que o usuário escreva alguma coisa para a gente. Aí eu posso copiar isso aqui, ó, que é a mesma coisa. Eu quero que mostre na tela dizendo que o nome, ou então olá, o nome da pessoa, né? Vai dizer olá para a pessoa. Nome. Vamos lá, executar. Mostrou aquele primeiro, né? Que vai sempre mostrar. Esse código está aqui ainda, então ele vai mostrar esse aqui. E aqui eu tá esperando escrever o nome da pessoa, né? Escrever meu nome, sei lá, vou colocar o meu nome. Aí vai dizer olá Henrique. Ele colocou olá, seguido do que está salvo aqui dentro. Então isso aqui, espera o usuário escrever uma coisa, guarda essa coisa aqui. Aí eu estou mostrando na tela olá e junto com a coisa que eu salvei aqui, certo? Esse input, ele é uma função também, ele tem uma certa entrada. Você pode deixar assim, sem entrada nenhuma, ou você pode colocar algum texto, tipo, escreva seu nome. Aí vai dizer aqui, ó, escreva seu nome junto da caixinha para você escrever. Aí pronto, olá Henrique, certo?
Então esse conceito de entrada e saída de dados. Saída de dados é mostrar alguma coisa, retirar, sair de dentro da memória e mostrar para a pessoa. E de entrada é receber de fora do computador alguma coisa e guardar na memória, certo? Então esse é o conceito de entrada e saída de dados. Agora o conceito de operadores, né? Falando de aritméticos, eu estou atribuindo aqui a letra A variável A e a variável B, estou colocando 8 e 3, certo? Aí eu estou fazendo vários prints, várias saídas de dados, onde um é soma, outro é subtração, multiplicação, divisão e resto. Então estou fazendo todas as operações. Eu posso colocar uma operação também aqui dentro dessa função de saída de dados, né? Então ele vai colocar soma e o resultado dessa operação, certo? Aí são várias operações. Então quando eu executar aqui, vai mostrar a soma de 8 mais 3 é 11, a subtração de 8 menos 3 é 5, 8 vezes 3 é 24, 8 dividido para 3 é isso, e o resto da divisão de 8 por 3, vamos ver aqui. O resto da divisão de 8 por 3, né? Ah, droga. 8 dividido para 3. 3 mais 3 dá 6. Opa. 3 mais 3 dá 6, certo? 8 menos 6 dá 2. Não dá para me fazer mais um 3 aqui, né? Então o resto seria 2. Aqui, ó. O resto da divisão é 2. Certo? E aquele conceito é válido, então eu posso mudar aqui, né? Eu posso mudar aqui os valores. Eu posso colocar aqui 11. Então vai ter novos valores, né? Nesse espaço da memória tem outros valores. Então esse conceito de guardar coisas invariáveis ajuda bastante, porque se eu quiser fazer a mesma operação, eu não preciso colocar, tipo, colocar um 8 aqui, colocar um... Eu posso até colocar naquele valor que estava antes, 8 e 3, né? 8 mais 3 dá 11, né? Aquele valor de sempre. Mas o conceito de variável é bom porque eu posso salvar coisas e me aproveitar disso, né? Para não precisar sempre ficar escrevendo repetidamente, né, umas coisas. Então tá aqui, ó. Salvou os valores, fez a multiplicação, né, a divisão e o resto. E tá aí. Testando todas as operações. Isso aqui eu vou passar por cima porque é basicamente simples, né? Todo mundo sabe fazer uma soma, subtração, então sabe fazer na calculadora, né? Certo? Os relacionais. Aqui a gente pode testar mais coisas. Aqui, lembrando que tudo tem um resultado, né? Tudo tem um valor verdade. Então, essa comparação que eu vou fazer, tipo, verificar que A é maior que B, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, né? Aqui, ó. A é 5 e B é 6, certo? A é 5 e B é 6, então, tipo, A é maior do que B, A sendo 5, tá dizendo 5 é maior que 6? Não, né? Aqui, ó, o resultado 5 é maior que 6? Não. Só essa primeira linha, certo? Essa verificação aqui. Ele está printando o valor de A, seguido dessa string, né, maior que B, 2 pontos. E depois ele mostra o valor verdade. O que acontece se eu mudar aqui para 7? Então tá vendo? 7 é maior que 6? Então aqui mudou para verdade, né? Certo? Aí é a mesma coisa, de menor que aqui. Aí é só verificando os valores. Tipo, 7 é menor do que 6? É falso, né? 7 é maior ou igual a 6? É verdadeiro. 7 é menor ou igual a 6? É falso. 7 não é igual a 6? É verdadeiro, né? Porque os dois são diferentes. Se eu colocar os dois iguais. 6 é maior que 6? É falso. 6 é menor que 6? É falso. 6 é maior ou igual a 6? É verdadeiro. 6 é menor ou igual? É verdadeiro. 6 não é igual a 6? É falso. Falta um, né? Deixa eu adicionar aqui. Que é o verificar se é igual. Vou colocar só o igual. Igual, lembrando. Não é só o igual. Aqui, ó. 6 é igual a 6, é verdade. Se eu colocar só um igual, vai dar problema. Aqui, eu já disse que deu problema.
valor inválido para o print, assim. Tá vendo? Tá aqui, ó. No caso agora os lógicos, tem que ser valor de verdade, verdadeiro ou falso. Eu acho que aqui cabe também colocando strings. Vou colocar aqui abacaxi e limão. Ó, abacaxi é maior que limão, é falso. Porque tipo, você divide geralmente a quantidade de letras. Ou então se letra por letra é igual. Tipo, deixa eu colocar ABC e ABB. Vai mostrar a diferença, eu acho. ABC é maior que ABB, é verdadeiro, né? Porque, tipo, se fosse colocar em ordem alfabética, esse B é menor do que o C na ordem alfabética, né? Esse aqui ficaria antes desse na ordem alfabética. Então, esse seria maior. É um conceito também que a gente pode ver depois, mas dá certo com strings também. Aqui, ó. Tá verificando que é falso, né? Aqui tá mostrando que é diferente. É um conceito também válido nesse aqui. Certo. Agora, continuando em Python, falando sobre os operadores lógicos. Então, são dois operadores verdadeiros ou falsos, né? No caso que os dois são verdadeiros. Eu estou colocando dois verdadeiros e, que é o AND, né? O I. No caso aqui não é aquele símbolo, usa AND no Python. A e B. Eu estou colocando A e B. Vai fazer a comparação. O valor verdade de A e B é o que? Verdadeiro com verdadeiro é o que? É verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. O não verdadeiro é o falso. E o não... opa, que é o que? Ah, é o valor de B e o valor de A. O não A e o não B, certo? Eu vou colocar dois diferentes para ficar melhor. Falso. Isso aqui. É verdadeiro e falso. É falso. Verdadeiro ou falso é verdadeiro, né? Se tiver um verdadeiro, mesmo que tenha um verdadeiro, só que você desse jeito aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui uma... Não. Se eu colocar aqui, ó, true ou false, ó. Pode ter quantos falsos for. Se tiver um verdadeiro, vai dar verdadeiro. Mas se eu trocar os... Vou ter que mudar aqui, né? Se tiver um falso, vai dar sempre verdadeiro. Ou se tiver um verdadeiro, vai dar sempre verdadeiro. False. Se tiver um falso, já vai dar falso. O melhor jeito de colocar aqui para mostrar é colocando true. Coloca vários true, tudo verdadeiro. Espera aí. Tem true. E tem só um falso. Outro aqui é tudo verdadeiro, né? Dá verdadeiro. Mas se tiver um falso, aí já dá falso. Certo? É tipo o professor dizendo, não, se tiver pelo menos uma pessoa que não pode fazer tal coisa, então a gente nem vai fazer. Aí tipo, tá todo mundo querendo fazer, mas tem uma pessoa, não quero não, professor. Aí tipo, ninguém vai fazer. Esse é o I. Certo? Tá aqui. Aqui era o conceito de saída em Python. Aquele mesmo exemplo, x mais 5. Estou pegando x somando com 5. Então eu recebi um x aqui e vou printar na tela. O print, eu já falei de saída, né? Entrada de dados é um input, cabe desse jeito ou daquele outro jeito, colocando um valorzinho. Esse aqui, ó. Você pode colocar seu nome, você pode colocar Lucas. Tipo, oi Lucas, tudo bem? Ou meu nome, né? Oi, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, digite seu nome. Tudo bem, certo? Então aqui dá pra... Já falei sobre isso de entrada e saída, né? O que seria esse último aqui? Ah, certo.
digamos que eu coloque aqui, ó. Deixa eu colocar uma célula mais. Acho que já tá passando bastante do tempo, né? Isso que era 1h20. Ó, quase 1h20. Vamos lá, só 5 minutinhos, aí a gente vai encerrar essa parte. Para no próximo vídeo falar sobre JavaScript mesmo. Poder falar um pouco, repetir alguns assuntos só que relacionados em JavaScript. E começar a fazer exemplos, né, de verdade. Questões. Aqui, ó. Essa parte é só para falar um pouco sobre o input. Tipo input, né? Eu estou recebendo qualquer coisa. Sei lá, 5, né? Mas no caso eu quero ver o tipo do que tá salvo, né? O tipo, se eu colocar tipo de A e eu disser aqui, ó, digite número. Então você digitaria um número, né? Então esse número, só 5 seria um tipo inteiro, né? Então será que o tipo esse type vai voltar o valor int ou vai voltar outra coisa? Aqui eu dei um número, mas esse número veio do tipo str, né? Por que veio do tipo str? Esse input, ele sempre, tudo que você digitar é como se fosse um símbolos para ele. Ele não diferencia números. Então você pode converter o valor que dá aqui para uma coisa mais que você pode usar. Tipo o que eu fiz aqui, ó. Você pode colocar int de qualquer coisa. Sei lá, deixa eu apagar tudo aqui. Sei lá, A igual a 5, né? Type de A vai ser um string, né? E se eu colocar para printar, print de A, ele mostrou aqui 5, né? Mas esse 5 não é um número. Vou até colocar mais um aqui, ó. B é igual a 6. Se eu pegar A mais B aqui, ele vai só juntar, vai ficar 56. Não é 11, né? Como era para dar. Mas o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Fazer um A, ele vai receber, eu estou mudando o tipo. Estou dizendo agora que eu quero que o A antigo, que era um string, vire um inteiro. Certo? Aqui está dizendo que eu não posso somar um inteiro com string, porque o A agora é um inteiro e o B é um string. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com o B. Vocês viram que mudou aqui, ó, o tipo de A agora é inteiro. Então isso aqui é uma conversão de tipos. Certo? Agora eu posso mostrar o valor certo. Então aqui você pode ver que o input, o que retorna do input é um valor, é uma palavra, não é um nome, não é um número, né? Ele não verifica o tipo direto. Você tem que fazer uma conversão quando você faz essa entrada de dados, certo? Deixa eu nem sei mais escrever conversão, né? Não lembro. Não sei mais. Acho que é assim. Tá certo, eu vou fazer certo. Sem vergonha. Certo? Esse arquivo vai estar lá no GitHub. Já está lá, na verdade. Vocês podem acessar, tá tudo lá. Eu vou atualizar também, porque tem algumas coisas que eu adicionei, né? E eu vou encerrar aqui essa primeira parte que eu estou falando só usando Python e falando esses conceitos iniciais aqui, que é mais só para introduzir o bruto. É pouca coisa, assim, se você for pensar, digamos assim, é quase todo o conteúdo, não quase todo, né? É tipo quase toda a base. Não sei, é toda a base, mas só que bruto, né? A gente ainda vai exercitar, porque tipo, só ter essa base assim, você pode ter entendido tudo aqui. Mas se você não tiver prática, você não dá certo. Você tem que ter a prática. Você pode testar no Python. Sei lá, se você tiver o Python instalado no seu computador, vai ter algum canto lá que você pode chegar e fazer algo assim, ó. Ou então tem o próprio bloco de notas lá, alguma coisa assim. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Vou criar um arquivo aqui, ó. Fica olhando aí, ó, a mágica.
mágica do Linux. Arquivo.py. Aqui, ó, criei um arquivo.python. Eu vou abrir aqui, ó. Se você tiver, né, o Python instalado no seu computador, se você quiser testar o Python, né? Eu vou pegar aquele último arquivo lá, aquele último bloco de código aqui. Escrever bem aqui, tá aqui, ó. Tudo organizadinho, né? Tá colorido, o bloco de notas do Python do Linux ele já vem com essa organização, certo? Tá aqui. Vai ter algum canto lá que você pode executar, ou então você pode fazer nesse estilo que eu vou fazer aqui. Coloca Python e o nome do arquivo e vai executar. Digite dois números, 5 e 6, a soma 11, certo? Você pode escrever seus códigos assim no arquivo e executar o arquivo, né? Certo? Quando a gente for falar de JavaScript, a gente vai falar alguns conceitos relacionados à web, né? Porque o JavaScript é usado em web. E alguns conceitos como é que funciona no JavaScript, né? Que tem aquelas mesmas coisas, aqueles fundamentos, que é o comentário, entrada de dados e saída de dados em JavaScript, estrutura de decisão. Essa entrada de dados tem um probleminha, tem um certo probleminha. E talvez falar um pouco de repetição, mas não sei, eu coloquei em negrito só os que a gente deve falar nas próximas, né? Certo? Esse arquivo termina aqui. Eu vou encerrar essa aula por aqui. A gente falou bastante coisa, né? Ficou cerca de 1h30. Mas os próximos vídeos eu tenho a intenção de fazer eles bem mais curtos, coisas de no máximo 20 minutos, talvez. E eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com dúvida, vocês podem olhar aqueles links. Deixa eu voltar aqui. Tem aqueles links aqui, né? Tem os links aqui das playlists de curso mesmo, né? De JavaScript, mas aqui ver direto em JavaScript pode ser bom, né? Mas aqui no final, esse aqui, ó, não é JavaScript o nome, coloquei errado. Olha, só copiei, não coloquei o novo link. Eu vou trocar aqui. Vai ser curso de... Como era o nome? Era o curso de lógica. É basicamente o curso de lógica de programação. Eu vou colocar o link aqui, aí vocês vão poder assistir. É bem interessante assistir esse curso. É o curso lá do curso em vídeo. Fazendo marketing de graça, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que é que eu vejo no YouTube, né? Curso em vídeo. Coisa de boa. Lógica. Vamos ver. Show Briggs. Esse curso aqui é bem legal. Vou adicionar aqui. Só trocar o link aqui, você clicava direto para lá. Aí quando eu salvar vai ficar lá salvo. Curso de lógica, vocês podem fazer esse curso. O curso é todo só falando de... vai ser o áudio para vocês, eu acho. Vai falar toda a parte de lógica, de algoritmo, depois ele vai falar de coisa de condicional. Eu acho que ele faz boa parte do curso em pseudocódigo. Não, ele faz aqui. Isso aqui é tipo um pseudocódigo executável. Mas deixa. Vocês vão ver depois, se vocês quiserem, né? Bem, já está passando bastante aqui do tempo já. Vai dar... Cadê? Vai dar 1h30. Acho que não vai precisar cortar nada desse vídeo. Bem, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado por quem assistiu até o final. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Valeu!